Oi, meu nome é Bruno e hoje eu vou falar sobre o final da série Love, Victor. Então, eu terminei de assistir a terceira e última temporada de Love, Victor e me deu vontade de falar um pouco sobre a conclusão dessa história que começou lá em 2018 com o filme Love, Simon. Mas antes de eu dizer se eu gostei ou não do final, eu tenho que dizer que atualmente eu sou um dos maiores defensores de séries curtas. Tipo, eu prefiro uma série mais consistente com menos temporadas do que uma série com várias temporadas, mas que se perde ao longo do caminho. Então, quando foi anunciado que a terceira seria a última, me deu um certo alívio. E não porque eu não gostava da série, muito pelo contrário. Love, Victor era uma série muito gostosa de assistir. Mas tendo assistido várias séries adolescentes ao longo dos anos, eu posso dizer que é muito raro esse tipo de série terminar bem. E sabendo disso, eu tava muito relutante em assistir Love, Victor. A princípio eu não queria assistir porque na minha cabeça eu já tava velho demais pra investir meu tempo nesse tipo de história, mas eu acabei cedendo a minha curiosidade e gostei muito da série. Tanto é que eu assisti a primeira temporada inteira em uma única madrugada e quando a segunda temporada saiu, eu fiz a mesma coisa. E falando brevemente sobre as duas primeiras temporadas, a primeira temporada foi muito boa e a segunda foi quase tão boa quanto. Então, por 2 anos, Love, Victor conseguiu muito bem expandir uma história que eu achava muito limitada. E, de certa forma, isso me deixou esperançoso pra terceira temporada. Mas já falando sobre essa última temporada, Love, Victor é uma série muito fácil de assistir. Os episódios são curtos e leves, então é muito fácil você passar pelos 8 episódios sem perceber. Mas mesmo sendo uma série fácil de assistir, eu confesso que essa terceira temporada foi um pouco desconfortável. E eu digo isso no sentido de que essa temporada excedeu um pouco no humor. Essa é provavelmente a temporada mais engraçada da série, mas também é a temporada com o humor mais cringe até então. Eu não tô brincando, eu escondi meu rosto pelo menos umas 15 vezes nesse último ano, porque toda hora me dava muita vergonha alheia. Mas beleza, isso por si só não é um grande problema. O problema, na minha opinião, foi a falta de foco. Essa era a última temporada e eu esperava que ela fosse tratada como tal, mas eu não senti isso até literalmente o último episódio. E assim, eu diria que essa temporada sofre da síndrome de bota o casaco, tira o casaco, ou seja, ela começa a ir numa direção, mas volta atrás muito rápido. Por exemplo, a relação do Victor com o Benji nesse terceiro ano foi uma bagunça, e não precisava ser. E assim, uma preocupação que eu já tinha na temporada anterior acabou se concretizando nessa, que foi o Benji se tornar o Blaine de Glee. Eu sei que isso é uma opinião impopular, mas ambos os personagens só funcionam como namorados dos protagonistas. Eles não funcionam individualmente. Infelizmente, tentar dar camadas a esses personagens tira a magia deles. E no caso do Benji, toda aquela história dele ser alcoólatra foi muito chata de assistir. Quando esses temas mais sérios são explorados, é necessário ter muita responsabilidade, o que não foi o caso. Tipo, entre criar a noção de que o Victor era um gatilho pro Benji e transformar o pai do Benji em vilão, ficou claro que os roteiristas não sabiam como desenvolver essa história. Mas voltando à síndrome de bota o casaco, tira o casaco, eu perdi a conta de quantas vezes os personagens terminaram e reataram relacionamentos nessa temporada, o que acabou tirando um pouco do senso de consequência da série. Eu quis embarcar na noção de que nem tudo precisa ser complicado, mas em certos momentos a falta de complicação deixou as tramas muito levianas. Por exemplo, o quase namorado do Victor criou um crush na ponta solta da temporada 5 segundos depois do Victor terminar com ele. E assim, o fato do Andrew deixar todo o seu futuro de lado pra ser apenas o namorado da Mia é outro exemplo de trama que não foi pra lugar nenhum. Mas em contraste com esses dois exemplos, tivemos a relação do Felix com a Pilar nessa temporada, que basicamente serviu pra transformar a Pilar, que era uma personagem legal, em uma personagem obsessiva e possessiva. Quando esse casal foi formado no final da segunda temporada, eu fiquei com o pé muito atrás, e enfim, né, por um bom motivo, porque eles realmente não funcionaram juntos. Eu acho que o único personagem que teve uma evolução consistente, legal de assistir nessa temporada foi o Raheem. Foi o único que de fato saiu do lugar, porque até mesmo o Victor ficou correndo em círculos. Agora, quando eu disse que eu não senti que essa temporada era a última até o episódio final, isso me fez questionar o fim da série. Eu tava com a impressão de que havia sido estabelecido que a série terminaria nesse ano antes do início das gravações, mas na real ficou parecendo que a série foi cancelada faltando só o último episódio pra ser gravado e tiveram que terminar na correria. E assim, essa temporada me lembrou bastante Gossip Girl quando a garota do blog deixou de ter relevância na vida dos personagens. Eu digo isso porque aposentaram o Simon no final da temporada anterior e não exploraram a dinâmica de mentoria virtual
atual em momento algum nesse último ano. O que é uma pena, porque, por exemplo, o Victor facilmente poderia ter sido o mentor daquele gay nerd. E assim, seria legal e muito simbólico ver o Victor assumindo o papel do Simon. Mas assim como em Gossip Girl, esqueceram totalmente a dinâmica que, enfim, deu nome à série. Mas respondendo se o final foi bom ou não, foi um final de série cancelada, ou seja, foi longe do ideal. Eu não achei ruim, mas eu também não achei um final satisfatório, tanto é que me deu vontade de assistir o filme Love, Simon logo em seguida. Eu não tinha reassistido ao filme desde que a série começou, e eu fiquei surpresa em ver como a história do Victor se distanciou da origem. Sério, quase não dá pra ver a conexão. Agora, se isso é bom ou não, eu não sei. O que eu sei é que Love, Simon é um dos meus filmes LGBTs favoritos, e o grande acerto dessa história pra mim foi a forma como eles conseguiram trazer realidade com leveza. E como eu disse em outro vídeo, Love, Simon é o filme que eu gostaria de ter assistido na minha adolescência, mas ainda assim significou muito pra mim quando eu assisti. E eu tenho certeza que Love, Victor significa muito pra muita gente também. Então eu não acho que dá pra reduzir essa jornada a uma última temporada fraca, porque mesmo com seus defeitos, Love, Victor foi um marco de representatividade. E sim, eu que a princípio não queria assistir, vou sentir saudades. Looking from a window above, it's like a story of love. Can't hear me. Mas diz aí, o que você achou do final da série? Vale reforçar que tudo o que foi dito aqui é só minha opinião, então sinta-se à vontade para discordar. Mas dito isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima!